Olá, meus amores. Vai aqui a tia Paula mais uma vez para um novo encontro. Vamos iniciar nossa aula de hoje, dando prosseguimento ainda ao sistema de medidas de comprimento. Pega o livro de vocês, matemática, e por favor, abra na página 122. Hoje nós vamos falar sobre o quilômetro, certo? O quilômetro é uma das unidades dos múltiplos, né? Unidades maiores. Então, temos aí quilômetro. Até agora, trabalhamos as medidas de comprimento pequenas, como o metro, o centímetro e o milímetro. E as distâncias maiores? Como medimos a distância entre duas cidades, continentes, municípios? Então, aí vai entrar o quilômetro, que é a unidade maior do sistema de medidas de comprimento. E aí temos lá, para realizar essas medições, usamos o quilômetro, que é representado pelo símbolo km, que é o mesmo que 1000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, aí lá no quadrinho, 1 quilômetro igual a 1000 metros. Como unidades de medidas de comprimento, temos milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Então, todas essas unidades já foram vistas por vocês aí nessas aulas de matemática. Então, quilômetro, a unidade maior do sistema de medidas de comprimento, é representado pelo símbolo km. E ele é utilizado para medir distância entre cidades, entre continentes, né? Então, se eu quero saber a distância, qual a distância do estado de Sergipe para o estado da Bahia, para Paraíba, para Amazonas, então aí nós fazemos o uso do quilômetro. E eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Então, se eu tenho, vamos dizer, 12 quilômetros e eu quero transformá-lo para metro, então eu vou deslocar 3 casas. Então, eu vou fazer 12 vezes 1000, que vai dar quanto? 12.000 metros. Então, só é fazer essa transformação, mais uma vez lembrando a vocês da questão da tabelinha, aquela que eu mostrei a vocês, né, com relação ao deslocamento. Se eu parto da minha esquerda para a minha direita, eu multiplico. Se eu saio da minha esquerda e venho para a minha direita, eu divido. Cada casa daquelas com os símbolos dos sistemas de medidas vale 10, então se eu pulo 2 casas, eu multiplico por 100. Se eu pulo 3 casas, multiplico por 1000. Então, aí temos aí uma questão, né, para vocês responderem. Meça no mapa ao lado a distância entre a capital do Brasil e a cidade de São Paulo. Nesse mapa, cada centímetro medido com a régua equivale a 680 quilômetros na vida real. Qual a distância real entre as duas cidades? Então, vocês vão verificar aí com a régua, vão fazer a medição dessa distância aí. Lembrando que na vida real equivale a 600 quilômetros cada centímetro, certo? Então, veja aí se vai dar 2 centímetros, se vai dar 3, se vai dar 4. Então, vocês vão colocar, fazer uma aproximação. Na página seguinte, temos aí na atividade da página 123. Vamos lá, página 123. Temos aí mais questões que é para vocês praticarem bem, né? E não ter dificuldade nenhuma. 2. Segunda questão. Utilizando seus conhecimentos sem medida de comprimento, responda aos questionamentos a seguir. 1 quilômetro tem quantos metros? Acabei de falar agora anteriormente quantos metros tem 1 quilômetro. E meio quilômetro, a metade, né? Na letra B, a mãe de Jorge correu 2 quilômetros, depois fez uma caminhada de 1.200 metros. Quantos metros ela percorreu ao todo? Isso corresponde a quantos quilômetros? Então, são várias perguntas em uma mesma questão. Primeiro, a mãe de Jorge correu 2 quilômetros. Eu vou transformar esse 2 quilômetros para metros. Como é que eu vou fazer? Uma continha. 2 vezes quanto? Vezes 1000, que vai dar 2.000 metros.
Aí diz, depois ela fez uma caminhada de 1.200 metros. Vou pegar e vou fazer o somatório, porque está na mesma unidade, viu, gente? Eu não posso somar se tiver em quilômetros mais metros, não pode. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Então, eu sei que 2 quilômetros equivale a 2.000 metros e vou somar mais 1.200 metros, que vai dar 3.200 metros. Aí ele quer saber quanto para transformar em quilômetro, né? Tá em metro, ele quer saber o valor correspondido em quilômetro. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma divisão, porque eu estou saindo de metro da minha direita para a minha esquerda, que é quilômetro. 3.200 dividido por 1.000. Então, vou achar um valor aí de 3,2 quilômetros, certo? Então, isso aí, os 3.200 metros, quando eu transformo para quilômetro, vai dar 3,2 quilômetros. Na terceira questão, o quilômetro e o metro estão relacionados. Sabendo disso, complete os itens a seguir. 1.000 quilômetros menos 200 metros. Então, você vai ter que fazer a transformação. Vocês farão a transformação. 1 quilômetro vale quantos metros? 1.000 metros. 1.000 menos 200 dá 800 metros. Na letra B, eu tenho 1 metro mais 1 quilômetro, mas só que ele quer saber em metro. Então, eu sei que 1 quilômetro vale quanto? 1.000 metros. Então, vou fazer 1.000 mais 1 vai dar quanto? 1.001 metros. Na letra C, 1 quilômetro vezes 2 dá quantos metros? Eu sei que 1 quilômetro vale 1.000 metros. 1.000 metros vezes 2 vai dar 2.000 metros. Na letra D, 1 quilômetro menos 500 metros dá quantos metros? Então, 1 quilômetro vale 1.000 metros. 1.000 menos 500 dá 500 metros. Na quarta questão, nas férias de julho, Liliana foi visitar parentes no Rio Grande do Sul. Durante a viagem de Liliana, os pais e os irmãos fizeram várias paradas para conhecer as cidades gaúchas. Observe o mapa e a distância entre as cidades. Então, aí o mapa está aí mostrando a distância em quilômetros e em metros aí de uma cidade para outra. Então, vocês vão colocar lá o destino de onde ele saiu até o seu destino final. Então, você vai somar a quantidade de quilômetro que eles percorreram e vai dar a resposta da letra A. Na letra B, Caxias do Sul fica a quantos quilômetros de Bento Gonçalves por este trajeto? Então, você vai ver lá Caxias do Sul, a quilometragem e verificar para chegar a Bento Gonçalves quantos quilômetros são a distância entre essas duas cidades, certo? Então, nosso primeiro momento do dia de hoje fica por aqui, que foi para dar uma pequena continuidade na aula de matemática, e agora vamos prosseguir para a nossa aula de história. Nossa aula de história hoje vamos falar sobre a colonização do Brasil, né? Nós sabemos que quando os portugueses desembarcaram aqui, já existiam habitantes que eram os indígenas e os portugueses não descobriram o país, colonizaram o país. Então temos aí colonização do Brasil. Até 1530, os portugueses pouco fizeram no sentido de ocupar efetivamente o território brasileiro. Algumas expedições foram enviadas para o reconhecimento das terras. Quando os portugueses deram início à exploração das terras brasileiras, o Brasil ainda não existia como país. Era uma colônia portuguesa e não tinha ainda a extensão territorial atual. Uma parte dele pertencia aos portugueses e a outra aos espanhóis. Então, veja só, então, no primeiro momento, quando eles desembarcaram aqui, em 1500, né, e se depararam com a grande quantidade de pau-brasil, que para eles na Europa ia render muito dinheiro, então os portugueses não se preocuparam em colonizar, se preocuparam somente em explorar as riquezas da terra aqui existente. Então, logo de início, não ocorreu essa colonização. Então, de 1500 a 1530, eles somente fizeram uma exploração
das riquezas aqui do nosso território. E até então o Brasil ainda não era país, era o que? Era colônia de Portugal, pertencia a Portugal. E na época nós sabíamos que assim existia um domínio muito grande com relação às expansões marítimas entre Portugal e Espanha. Então aí o Brasil foi dividido, metade para o Brasil, metade para Portugal, metade para os espanhóis. Então aí os portugueses ficaram com a parte litorânea, né? Então com a parte litorânea ficou para os portugueses e a parte do interior do estado ficou para os espanhóis. O rei de Portugal determinou a divisão do território da colônia em vários lotes e doou alguns aristocratas. Esses lotes foram chamados de capitanias e cada uma foi entregue a um português de confiança do rei, que deveria explorar essas terras e defendê-las das invasões estrangeiras. Então, nesse momento aí, então, foi criado as capitanias hereditárias. E o que são capitanias hereditárias? Foram lotes de terras que foram doados às pessoas, né, de grande poder aquisitivo, de confiança do rei de Portugal, fez a doação desses lotes, e esses que assim ficou chamados de donatários, ficava responsável por essa capitania. Então eles tinham o dever de produzir, né, de tornar essa terra produtiva e de, como é que eu posso dizer assim, de explorar essas riquezas e fazer gerar lucro para a coroa portuguesa. Então foi isso que aconteceu. Então, como ficava difícil para o rei de Portugal estar aqui vistoriando, explorando, tomando conta, evitar invasões, então ele preferiu dividir em 15 lotes de terras e doou a pessoas de sua confiança para que ficasse aqui fazendo a colonização e a exploração dessas terras. Mas esses donatários tinham que usar dinheiro do próprio bolso para fazer essa colonização e essa exploração da terra. O dinheiro era deles, o investimento era deles, porém o lucro era dividido. A maior parte ia para Portugal e a menor parte ficava para o donatário. E essas capitanias hereditárias, o nome já diz tudo, ela já era passada de pai para filho. Então, hereditário, é passado de geração para geração. O cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido no Brasil pelos portugueses, que desejavam ter muito lucro produzindo açúcar. Esse produto era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Então, aqui, quando eles chegaram aqui, perceberam que no Brasil existia um solo muito fértil, né, e o clima também favorecia. Então, se deu o cultivo da cana-de-açúcar, né, onde na Europa essa especiaria era muito valorizada e gerava muitos lucros. Então, começaram a investir nas lavouras de cana-de-açúcar. Para facilitar o transporte e mover as moendas, os portugueses trouxeram o gado. Esse, por sua vez, além de auxiliar nessas atividades, servia também para abastecer as famílias com leite e carne. Grande parte dos engenhos de açúcar foram instalados no litoral da atual região Nordeste, por causa do solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar. O que eu acabei de informar vocês, né, que por conta do solo fértil e do tipo de clima, que era muito favorável para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, então, assim, houve muita produtividade nessa lavoura aqui na região Nordeste, onde é situado o nosso estado. Então, houve bastante intensificação a produção do açúcar nessa região Nordeste, né? Então, aí trouxeram o gado, né, que ajudava a mover essas moendas e também servia como alimento, né, a questão da produção do leite e da carne para os senhores de engenho, né? Então, os senhores de engenho, né, para se alimentar também. Essa questão da criação do gado, que trouxeram o gado aqui para o nosso país,
foi de grande importância para eles, né? Para agilizar o trabalho, para mover essa moenda e também para servir de alimentos. E nós temos aí, no caso, duas capitanias que se destacaram muito, foi as duas assim que mais desenvolveram, foi a capitania de Pernambuco e São Vicente, onde teve uma produtividade muito grande da cana-de-açúcar. E com relação a essa questão da moenda, então era um espaço onde tinha os mecanismos para fazer o suco da cana. Então, havia a colheita da cana-de-açúcar, né, e era levada para esses lugares aí. Aí eu tinha a moenda, onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar. Eu tinha a caldeira, onde o caldo era fervido e era transformado em melaço. E depois eu tinha a casa de purgar, que era o lugar onde o melaço virava o açúcar. Então passava por todos esses processos aí. E depois o açúcar era enviado para Portugal e ele vendia e fazia a sua distribuição. Agora prosseguindo, na página 239 do nosso livro de história, vamos lá, página 239, temos aí a criação de gado. Veja só um minutinho. A criação de gado também contribuiu para a transformação do espaço brasileiro. No litoral do atual Nordeste, por exemplo, como o gado ocupava as terras que poderiam ser aproveitadas para o cultivo da cana, os senhores de engenho passaram a criar rebanhos em outros espaços, levando esse tipo de atividade para o interior. Então, veja só, como no litoral eles precisavam do espaço territorial para o cultivo da cana-de-açúcar, então não dava certo de manter as lavouras de açúcar e ao mesmo tempo a criação do gado. Porque para a criação do gado eles precisavam de quê? De pasto, de pastagem, de lugar para esses rebanhos ficarem, além da alimentação. Então, o que ocorreu? Decidiram o quê? Manter a lavoura da cana-de-açúcar no litoral e passaram a cultivar, né, a criação de gado no interior. Ao sul da colônia, a área para o pasto, além de extensa, era de boa qualidade. Aos poucos, a criação de animais foi crescendo. Nas fazendas eram produzido o charque, carne seca, né, o jabá, como também tem muita gente que chama, que passou a abastecer várias regiões brasileiras. Então, como naquela época não existia ainda a questão de freezer, de geladeira, né? Então, eles não, para a carne durar mais tempo, então eles faziam o quê? A salga. Salgava essas carnes e transformava em charque, né? Que ela aí tinha uma durabilidade maior, podia passar mais tempo. Devido ao desenvolvimento dessas atividades, muitas vilas e cidades foram surgindo e a colônia foi se transformando. Então, com a questão da colonização, a vinda de várias pessoas, com a criação do gado, a expansão das lavouras, então aí foi surgindo as vilas e depois essas vilas foram transformadas em colônia. Então começou a expansão, a colonização de todo o espaço territorial da colônia, dessa colônia portuguesa, que com o passar do tempo veio a se chamar Brasil. Temos aí essa atividade proposta logo abaixo, tem ache no caça-palavras as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Então temos lá na letra A, os lotes de terra doados pelo rei de Portugal se chamavam capitanias, pois eram os locais onde se realizavam todos os processos de produção do açúcar, os engenhos, né? C. O gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas, né? Que era para gerar a produção do açúcar. E aí nós vamos agora para a ficha, vamos lá para a ficha de história, vocês coloquem por favor na página 123, lembrando do nomezinho completo e da data, certo, gente? Não pode esquecer disso, vai ficar tudo registrado, tudo organizado bem bonitinho. Aí temos aí falando ainda sobre os povos indígenas, essa atividade.
Primeira questão: os indígenas retiravam da natureza palhas, conchas, sementes, penas e ossos de animais para confeccionar enfeites. Veja as imagens e depois responda as perguntas. Então, como é de conhecimento de vocês, todo o material que os indígenas precisavam para as confecções de seus objetos, como as bijuterias, adereços, era tudo retirado da natureza. Então, eles buscavam tudo, penas de animais, folhagens, tipo umas sementes, né? Tudo isso eles faziam uso, retirando tudo da natureza, mas tudo de forma assim, vamos dizer, organizada, sem destruir a natureza. Eles somente tiravam aquilo que necessitavam. Então eu tenho uma imagem aí, de um cocar, tem aí duas crianças, né, com cocares, colares, esses adereços todos, e tem aí também o indígena aí com colares, um adereço na cabeça. A letra A pergunta: por que eles produziam esses enfeites? Para manter, né, a sua cultura, a sua identidade. Então, desde quando os portugueses chegaram aqui, eles já viviam dessa forma, com esses enfeites, com a pintura nos corpos, né? Faziam uso de pouca roupa. Então, isso já pertencia à identidade desses índios. Então, isso mantinha vivo as suas tradições e a identidade desses povos. Na letra B, cite dois enfeites que era confeccionado com esses materiais. Acabei de falar também para vocês, são os cocares, os chocalhos, colares, brincos, né? Tudo eles fabricavam com esses materiais retirados da natureza. Na página 124, nós temos ainda referente à questão dos indígenas. Pronto, voltamos aqui para a nossa atividade na ficha de história, página 124. Vamos lá, então ainda continuando, como eu falei para vocês sobre os indígenas, temos essa atividade. Observe alguns objetos confeccionados pelos indígenas e depois responda as questões. Então veja aí, eu tenho assim cestos, né, feito com palhas, esses potes de barro, esse instrumento musical e esse outro instrumento aí. Aí tem lá, letra A. De onde vêm os materiais utilizados para confeccionar esses objetos? Eles retiravam tudo isso da onde? Das florestas, da natureza, das matas, né? Tudo eles retiravam desse meio ambiente que eles estavam inseridos. Na letra B, você conhece algum desses objetos? Qual é a função deles? Então aí é uma resposta pessoal, vocês vão colocar se sim e da justificativa, qual deles você conhece, para que ele é utilizado, certo? Então aí vocês vão colocar assim, pelo menos eu acho que dois aí vocês conhecem, né? A questão dos potes de barro e desses cestos de palhas, eu acho que vocês já viram. No Mercado Central em Aracaju tem um espaço de artesanato, eu acho que vocês já fizeram uma visita por lá. E lá nós encontramos muitos objetos feitos com palha, desde vasos como bolsas, abanos, chapéu, e tem também esses potes de vários tamanhos, né, feito com barro que muita gente utiliza nas suas casas, seja panelas de barro, ou filtro, ou moringa, que as pessoas armazenam água. Então, assim, tem uma grande quantidade de diversos tamanhos. Então, boa atividade para vocês, respondam tudo direitinho, com capricho, certo, gente? E mais uma vez eu quero ressaltar que estarei sempre à disposição de vocês, né, para ajudá-los na questão do entendimento dos conteúdos e da realização das atividades. Um beijo e até a próxima.